A palavra do Senhor que veio a mim neste dia para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção aquilo que o Senhor já está falando neste dia e compartilha para que também chegue a outras pessoas. Irmãos, a palavra do Senhor que veio a mim, o Senhor me levou lá em Mateus 10, específico nos versículos do versículo 40 até o 42. E aí, nesses versículos, Jesus ali, ele está falando, irmãos. Aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou, que é o Pai. E aí mais adiante ele fala, aquele que recebe um profeta, por ele ser um profeta, receberá do galardão do profeta. Aquele que recebe o homem justo, por ser justo, receberá do galardão do justo. E eu vou pontuar aqui essas duas questões, que não é errado, irmãos, nós reconhecermos as pessoas por aquilo que elas carregam da parte do Senhor, por aquilo que elas foram chamadas a viver e a fazer. Errado e pecado é nós bajularmos e idolatrarmos a pessoa por conta disso, mas reconhecê-la, né, e seja abençoar ou fazer qualquer coisa na vida dela a partir daquilo que você viu que ela carrega e vive, né, daquilo que ela recebeu da parte do Senhor, não é errado, e você recebe por isso, sim, há uma recompensa, a palavra está falando sobre isso, né? Mas mais adiante, ele diz, mas aquele que der, nem que seja um copo de água, aleluia, nem que seja um copo de água aos meus pequeninos, aos meus filhos, como meus discípulos, este receberá um galardão que não se perderá. Irmãos, isso aqui é muito poderoso, presta atenção. Então, irmãos, nós fomos chamados aqui, né, pelo Senhor, como filhos, né, e por consequência somos servos, então nós manifestamos e devemos manifestar o reino dos céus. Todos os dias, em tudo que nós fazemos, o Senhor já vem falando muito sobre isso. Você pode ver os vídeos anteriores aí daquilo que o Senhor assim vem liberando neste tempo, e mais específico nesses últimos meses. Mas, irmãos, antes de qualquer coisa, isso partindo de nós mesmos, de queremos assim manifestar, nós vamos manifestar aquilo que carregamos da parte do Senhor, porque flui de nós. Se nós carregamos, estamos posicionados e alinhados aos céus, nós vamos manifestar tudo que nós recebemos da parte do Senhor. Isso é algo que simplesmente vai fluir de nós e deve fluir de nós, né? Mas antes e principalmente disso, quando nós manifestamos o nosso poder de sermos filhos de Deus. Aleluia! Antes de qualquer outro desses, daquilo que nós vivemos, daquilo que recebemos também da parte do Senhor, né, irmãos? Então, o nosso posicionamento de filhos, deixando sempre antes de qualquer coisa que somos filhos de Deus, fica a evidência ainda mais clara para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, da manifestação dos filhos de Deus, antes dele ser qualquer outra coisa, mas de filhos de Deus. Então, irmãos, quando alguém nos reconhece como os filhos de Deus, como os discípulos de Jesus e nos dá uma água, porque reconheceu que somos discípulos de Jesus, nem que seja de uma forma indireta, ele está reconhecendo o senhorio de Jesus. Aleluia, é isso que é muito pontual aqui nessa palavra, irmãos, é isso que o Senhor está falando. Aí a gente volta para o começo desses versículos, aquele que ele disse, aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, aquele que nos recebe como discípulos dele, se você recebe alguém que é discípulo, ele é discípulo de alguém. Então, se você o reconhece como discípulo por aquilo que te foi revelado, porque alguém reconhecer nós como filhos de Deus, como os discípulos de Jesus, é porque de fato manifestamos o caráter do Senhor e aquilo que nós de fato temos do Senhor em nós. E isso não pode ser revelado pela carne, é revelado pelo próprio Espírito do Senhor. Não pode ser revelado pela carne. Então, assim, reconhece aquele que nos enviou, o nosso Senhor. E reconhecendo o nosso Senhor, reconhece aquele que o enviou como nosso mestre.
Aleluia, isso é muito poderoso, isso é muito pontual, irmãos. E aí ele diz: este receberá um galardão que não se perderá. Se você for ver, puxar o significado da palavra galardão, toda palavra, irmãos, tem mais de um significado em si, né? Mas uma coisa pontual que eu assim puxei do significado, da origem da palavra galardão, estava lá assim, exatamente assim. O que que é galardão? De frente de. Então é um galardão que esta pessoa vai receber do próprio Senhor, e este que não se perderá, irmãos. Aleluia, isso é muito pontual, irmãos. Aquilo que alguém recebe do próprio Senhor, só tem uma coisa que nós recebemos do próprio Senhor que não pode se perder, irmãos. E para que estarmos de frente dele, com ele ali, ó, para estar de frente dele, de frente de, para receber um galardão, irmãos, é só para aqueles que serão salvos, é só para aqueles que terão o seu nome escrito no livro da vida, irmãos. Aleluia, isso aqui é muito pontual, irmãos, isso aqui é muito profundo. Aleluia. Então, irmãos, não é errado você reconhecer alguém por aquilo que ela carrega, por aquilo que ela faz, né? Jesus, quando estava vivendo o seu ministério, né, reconheciam ele de várias formas, tanto que ele até pergunta para os discípulos: ok, eu sei do que as pessoas assim dizem que eu sou, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, essas coisas, aquilo que nós reconhecemos de fato em Jesus, não pode ser revelado pela carne, mas é sempre revelado pelo Espírito, que convence de tudo e todas as coisas, irmãos. Aleluia. Entenda aquilo que o Senhor está falando através dessa palavra.